Vamos lá, turma. Eu creio que a gente vai falar a respeito da iniciar 294. 294 é o dispositivo que inicia a tutela provisória. Tá? Então, lá no nosso CPC 294, ele que inicia... Depois eu faço um chamado aí do pessoal de casa. Ele que inicia a tutela provisória. Então, o que diz 294? 294, ele diz o seguinte: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Isso aí, turma, a gente constata que tutela provisória é gênero, tá? E aí a tutela provisória ela vai fundamentar-se em urgência e evidência. E aí a gente vai falar de cada uma delas. Inclusive, a tutela provisória de urgência, ela subdivide-se em antecipada ou satisfativa e não satisfativa ou cautelar. Tá? Então, o 294 do nosso CPC, ele inaugura o regime jurídico da tutela provisória do CPC de 2015. Essa tutela provisória, como eu disse para vocês, é gênero e vai fundamentar-se em urgência e evidência, que não é para se confundir. Tá? Não dá para se confundir. Por que, professor, que não dá para se confundir? Porque é bem claro. É bem claro a diferença de urgência para evidência. Na urgência, sempre vão existir os dois requisitos, o perigo in mora e o fumo bonis iuris. E na evidência, não há o fumo bonis, o perigo in mora. Só vai ter o fumo bonis iuris, que é a probabilidade do direito. Tá? Então, a tutela provisória de urgência está principalmente voltada a afastar o perigo in mora, ou seja, o perigo da demora. Serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto durar o processo. A gente conversou aqui, que qualquer processo demanda tempo. Demanda tempo. E aí o que acontece? Às vezes, essa demora pode causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte. Então, a tutela provisória de urgência, quando mostrado lá o perigo in mora, quando vislumbrado o perigo in mora, aí o juiz vai conceder a tutela provisória de urgência. E aí essa tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar ou satisfativa. Tá? Entendeu, não? Turma, é o seguinte. Primeiro que a gente tem que pensar que tutela provisória é gênero. Tá? Tutela provisória é gênero. E aí, essa tutela provisória ela vai fundamentar-se em urgência e evidência. A urgência caracteriza com relação ao perigo in mora, o perigo da demora que os processos, a maioria dos processos, tem. E, às vezes,
essa demora pode trazer consequências graves para a parte. É por isso que se usa a tutela provisória, justamente para amenizar essa demora de todas as demandas. Então, imaginem uma pessoa que quer fazer cirurgia e precisa fazer imediatamente, de forma urgente. Se ela for esperar até chegar à tutela definitiva, até obter a tutela de mérito, ela pode vir a falecer. Por quê? Porque todo o processo demanda tempo. Então, justamente a característica do perigo demora, nesse caso aí está bem caracterizado. O perigo da demora. Vai demorar o processo e pode causar a morte da pessoa que precisa fazer uma cirurgia. É de urgência. Tá? Então, essa é a característica da tutela provisória de urgência. Tá? E essa tutela provisória de urgência, ela vai dividir-se em tutela provisória de urgência cautelar e tutela provisória de urgência satisfativa ou antecipada. Tá? Ok? Deu para entender? Deu para entender? Ou não? Pessoal aí de casa, entendido? Hein? Sim, professor. Tá. Aí, com relação à tutela provisória de evidência, aí já não vai ter o perigo mora. O que é que vai ter? Vai ter um alto grau de probabilidade do direito invocado. Então, está mais do que evidente, está muito claro que o que o autor, o que a parte pede, tá? Ele tem. É muito alto, é muito evidente o direito dele, tá? A probabilidade dele receber esse direito. Tá? Então, essa é a diferença da tutela provisória de urgência e da tutela provisória de evidência. Tá? Só vão fundamentar, a tutela provisória só vai fundamentar-se em urgência e evidência. A urgência caracteriza pelo perigo demora, pelo perigo da demora. E a evidência pelo alto grau de probabilidade do direito invocado. Tá? Esse direito que você está requerendo, está pedindo, está muito claro para você. Está muito evidente que você tem direito. Tá? E aí você pode usar essa tutela provisória. Agora a gente vai passar para as formas de requerimento da tutela provisória de urgência. Existem formas de requerer a tutela provisória de urgência, tá? Então, essa forma de requerer, ela pode ser antecedente ou incidental. A antecedente, senhores, ela é feita, o pedido de tutela provisória é feita antes mesmo de se formular o pedido de tutela definitiva, do pedido principal. Primeiro você pede a tutela provisória e aí só depois você vem pedir a tutela definitiva. Então vamos lá. Você pode pedir você pode requerer a tutela provisória de duas formas. A primeira é de forma antecedente, ou seja, você pede a tutela provisória antes de fazer o pedido principal, antes de fazer o pedido de mérito. Então você primeiro pede a tutela provisória de urgência, para depois você pedir a tutela principal. Pedido de mérito. Tá? Então vamos lá. Esse caso da cirurgia, você é tão urgente, é tão necessário rapidez, que você nem capricha em fazer logo o pedido principal. Você só
se baseia em fazer o pedido de tutela provisória. Então, nessa petição, você só faz o pedido de tutela provisória. Dizendo, ó, seu juiz, eu preciso que o meu cliente faça a cirurgia imediatamente. Depois eu discuto qual é o direito de mérito que eu tenho. Tá? Então, primeiro você faz o pedido de tutela provisória, para depois você fazer o pedido de tutela de mérito. Tá? O pedido principal. Beleza? No incidental, como é que é? Já o incidental vai ser aquela requerida dentro do processo em que se pede ou já se pediu a tutela definitiva. Então, por exemplo, você quer dar entrada numa ação, tá? Quando você dá entrada numa ação, que você faz a petição inicial, você conta lá qual é o direito que você quer. Ah, eu quero obrigação de fazer. Eu quero uma indenização. Eu quero um direito material. Eu quero um dano material. Isso é o direito material. Isso é o direito. Isso é a tutela de mérito. Então, nessa petição que você que faz o pedido de mérito, você também faz o pedido de tutela provisória. Então, na mesma petição que você pede o direito principal, pede a tutela definitiva, a tutela de mérito, você pede a tutela provisória de urgência. Tá? Isso é uma forma de incidental. A outra forma é que já existe um processo em andamento, o processo já está em andamento, e aí, por alguma situação de perigo, alguma situação de urgência, você necessita entrar com o pedido de tutela provisória. Aí, dentro do processo, você atravessa uma petição pedindo a tutela provisória. Tá? Mas já existe o pedido de tutela definitiva. Já existe o pedido de tutela de mérito. Você já pediu o direito material. O bem da vida você já pediu. Tá? Então é isso que vocês têm que entender. Quando é incidental, vou ver se o pessoal vai olhar, acho que fica péssimo. Na incidental, por exemplo, na petição inicial, você entra com a petição inicial, tá? E dentro da petição inicial, logicamente, você vai falar a causa de pedir, qual foi a causa que você está pedindo. É uma obrigação de fazer, tá? Para religar a energia da sua casa. Se você não pedir tutela provisória, você só vai receber lá no final, lá na sentença. E aí você vai perder muita novela. A sua geladeira vai ficar sem esfriar nada, seus produtos todos vão estragar. Então, na petição inicial mesmo, você faz o pedido pela provisória. Tá? Que é o quê? Que é a obrigação de fazer. Qual é a obrigação de fazer? Religar a energia imediatamente. Esse é o tipo de incidental. A outra é, você dá entrada na petição inicial, aí tem o processo normalmente, tem a citação do réu, e aí você se depara com uma situação, lá no decorrer do processo, de urgência. Aí você entra com uma petição dentro desses autos, pedindo a tutela provisória. Esse requerimento também é incidental. Tá? E o antecedente, que a gente estava falando, é quando você ainda não pediu o direito material. Você ainda não fez o pedido do bem da vida. Por exemplo, qual é o pedido aqui que você quer? A obrigação de fazer mais dano moral. Você ainda não pediu. Você só vai pedir a tutela provisória. Então, na petição, só tem o pedido de tutela provisória. Também é uma petição inicial. Tá? Só que essa petição inicial, ela não vai exigir
todos os requisitos do 319, que são os requisitos da petição inicial. Vai ser uma petição simples. Justamente por quê? Porque é urgente, urgentíssimo. Então, você não vai gastar tempo em fazer uma petição completa como essa daqui, que você tem mais tempo. Você quer a tutela provisória, mas tem mais tempo. Beleza? Pessoal de casa, tudo tranquilo? Se não tiver, é só me falar, tá? Beleza, mas vocês me enganaram no semestre passado, vocês tudo diziam, agora sim, tá tudo bem. Não, tá ótimo. Não me enganem não, falem a verdade. Então, a gente tenta melhorar aqui a explicação. Mas tá tranquilo, né? Vamos lá, vamos para frente. Então, beleza. Então, são esses dois tipos de requerimento com relação à tutela provisória de urgência. Tá? De urgência. Na incidental, diferente da antecedente, não tem custas. Por que não tem custas? Porque já existe um processo em andamento e se você pagou custas, você já pagou nesse processo aqui, que está em andamento. Professor, a gente entrou com a petição inicial. E dentro da petição inicial que eu pedi a tutela provisória. Pois é. Quando você dá entrada na petição inicial, vai ser cobrado as custas processuais. Então, não tem que pagar duas vezes. Tá? E quando for, já existir o processo e você der entrada no decorrer do processo, não vai pagar custos. Tá? Diferente da antecedente. Da antecedente, se você não for acobertado, se você não estiver acobertado pela gratuidade de justiça, você vai ter que pagar custos. Da antecedente. Tá? E a tutela provisória de urgência, urgentíssima, vamos dizer. Tá bom? Beleza? Eu não entendi direito. Hein? Eu não entendi direito sobre essa parada do custo. Eu não entendi direito. Ô, Marcelo, fala mais alto. Eu não entendi direito sobre o custo. Não, é pelo seguinte. Qualquer ação que tu dê entrada, tu vai pagar as custas. Tá? Vão ser cobradas as custas processuais. Só não vão cobrar as custas processuais se você estiver garantido pela gratuidade de justiça. Se foi concedida a gratuidade de justiça. Aí você não vai pagar custos. Tá? A antecedente é uma petição inicial. Só que é uma petição inicial pedindo só a tutela provisória de urgência. Aí você vai pagar custos. Aí quando você vai precisar aditar essa petição aqui. O que é aditar? É juntar ao seu pedido principal. Aí você não vai pagar custos. Hein? Não, quando você entra com antecedente, você já paga as custas. E aí, quando você vai aditar, não paga mais. Tá? Não paga mais. A mesma coisa é incidental. Se você entrou com a petição inicial, dentro da petição inicial, você entrou com o pedido de tutela provisória, você paga nesse momento, porque você está entrando com a petição inicial. Se o processo já estiver em andamento, provavelmente você já pagou aqui, quando você deu entrada na petição inicial. Por isso que você não vai pagar duas vezes. Por isso que você não vai pagar as custas na tutela provisória incidental. Entendido? Entendeu ou não? Entendeu, Marcelo? Mais ou menos. No caso, se eu for pagar como processo normal, eu vou pagar só no final do processo se a tutela não foi inquirida? Não. Sempre tu vai ter que pagar as custas. Por exemplo, se tu não tiver acobertado pela gratuidade de justiça, se tu não tiver o benefício da gratuidade de justiça, tu vai ter que pagar as custas processuais. Aí você tem que mostrar para o juiz, você tem que requerer. O que acontece hoje?
Você entra com uma petição inicial requerendo gratuidade de justiça. Basta você requerer. Mas os juízes estão fazendo o quê? Querendo que você prove que você não tem condições, que você é pobre perante a justiça. Não. O valor, por exemplo, do juiz de direito, ele pode receber o benefício da gratuidade de justiça. Por quê? Porque pobre é diferente de pobre juridicamente. Por quê? Por exemplo, o juiz, vamos supor que ele receba 30 mil reais. Só que esses 30 mil reais estão todos eles comprometidos. Ele paga escolas de criança, ele paga plano de saúde, ele paga condomínio, ele paga energia elétrica, ele paga água. Tá? Então tem que ter o lazer dele. Então, no final, 90% do salário dele está comprometido. Então, para a justiça, ele é pobre. Entendeu? Porque se ele tirar o salário dele, vai comprometer o orçamento dele, o orçamento da família. Essa é a ideia. Tá? Viu, Marcelo? Vamos lá. Qualquer petição que você tenha entrada, você tem que pagar as custas processuais. Qualquer petição. Essa daqui, que é a da tutela provisória de urgência antecedente, é uma petição inicial. Só que uma petição inicial falando só sobre tutela provisória, pedindo a tutela provisória. Aí você tem que pagar. Se você não requerer a gratuidade de justiça e o juiz não te der, tem que pagar as custas processuais. Tá? Viu, Marcelo? E nessa daqui, ó, na incidental, já houve o pagamento. E aí, se você pede no decorrer do processo, não tem por que você pagar de novo. Tá? E quando você faz o pedido na petição do 319, na petição completa, que você faz o pedido da tutela de mérito e também faz o pedido da provisória, aqui você já faz o pagamento das custas. Então, não tem que pagar pelo pedido do direito de mérito e nem pagar pelo pedido de tutela provisória. Não. Vai pagar só por uma petição. Entendeu, Marcelo? Eu acho que eu entendi. Então, explica aí para mim. No caso, quando eu for entrar com o pedido de tutela provisória, eu já vou pagar, eu pago no começo, então eu não preciso arcar com as custas deste no decorrer dos processos. A não ser que apareçam novos autos, novas provas que eu preciso aprovar, né? Não, no decorrer do processo não. Vamos lá. Vamos falar direitinho. Quando você dá entrada numa ação, existe lá as custas processuais. E aí você tem que pagar as custas processuais. Tá? Se você não tiver o benefício da gratuidade de justiça, você tem que pagar as custas processuais. Feito esse pagamento, no decorrer do processo, aí você precisou entrar com um pedido de tutela provisória. Aí você vai fazer uma petição e atravessar essa petição pedindo a tutela provisória. Não há necessidade de pagar as custas, só por conta desse pedido de tutela provisória. Tá? Então, quando for incidental, não vai pagar as custas processuais. Entendeu? Por que eu estou te dizendo isso? Porque, se por acaso tiver uma perícia, ele vai ter que pagar. São custas. Entendeu? Agora, com relação ao processo em si, ele não paga mais, ele só paga uma vez. Por isso que eu fiquei confuso, porque sempre aparecem novas pistas que a pessoa tem que arcar com os custos, em cartório e tal. Isso aí são outras coisas. Uhum. Falando com relação Eu fiquei confuso. no processo. Entendeu? Ele dá a entrada no processo. Beleza, vamos lá.
Vamos lá, a gente vai falar agora do momento do requerimento da tutela provisória incidental. Quais são os momentos que existem, tá? Na própria petição inicial, como eu acabei de falar, então você faz uma petição inicial. Essa petição inicial que eu estou falando é a completa. É você qualificando as partes de forma completa, tá? Você pedindo, hein? Com o pedido principal, exatamente, aquela petição completa, com o pedido de mérito, exatamente. E aí você, nessa petição inicial, você bota lá um capítulo, tutela provisória, justamente falando da tutela provisória, que há necessidade e tal, e você vai explicando e pede. Esse é o primeiro momento. Em petição simples. Quando é que é petição simples? Quando o processo já está em andamento. Tá? Você deu entrada na petição inicial, aí a parte foi citada, apresentou a contestação, aí quando foi apresentada a contestação, surgiu alguma situação de perigo que você precisou da tutela provisória. Aí numa petição simples, só falando da tutela provisória, porque você ainda não pediu, né? Agora que você está pedindo, você faz o pedido da tutela provisória. Tá? Beleza? Ou não? Não? Quando existe um processo, para que você fale no processo, é só por petição. Então você tem que fazer a petição e dar entrada na petição. Tá? A mesma coisa é a tutela provisória. No primeiro momento, você não pediu tutela provisória. Por quê? Porque não tinha necessidade. Não havia perigo. Mas no decorrer do processo, surgiu uma necessidade de você requerer a tutela provisória. Aí você pega uma petição, uma folha, petição é pedido. Aí você pega a folha, ó, dizendo aqui, ó, eu preciso de tutela provisória por isso, por isso, por isso, por isso. Aí pega a petição e atravessa a petição, dá entrada no processo. Entendeu? Uma petição simples, só falando a respeito, só pedindo a tutela provisória. Porque só naquele momento que tu teve necessidade de pedir. Entendeu ou não? Entendeu mesmo? Beleza. Aí outra forma de requerer. Oral. Forma oral. Como assim, professor? De hora em hora? Não. Então, você, por exemplo, numa audiência de instrução e julgamento, se aconteceu alguma situação lá que você necessita de uma tutela provisória. Aí, oralmente, você requer a tutela provisória. Ou então, até mesmo numa sessão de julgamento lá no tribunal. Surgiu alguma situação, aí você requer a tutela provisória. Agora, esses pedidos, tanto faz na audiência de instrução ou lá no tribunal, na sessão de julgamento, tem que ser reduzido a termo. Vai ser colocado na ata do seu pedido, para ficar registrado. Tá bom? E também você pode pedir no recurso. Quando você der entrada no recurso, no corpo do recurso, na peça do recurso, você pede lá a tutela provisória. Então, esses são os momentos de requerer a tutela provisória. Incidental. Beleza? Então, ficou claro para vocês? Anota aí uma observação, por favor. Só as tutelas provisórias de urgência, só as tutelas provisórias de urgência podem ser requeridas
podem ser requeridas em caráter antecedente. Ponto continuando. É a urgência que justifica sua formulação. Professor, pode repetir aqui que travou? Olha, pode ser requerida em antecedente. Aí, ponto continuando. É a urgência que justifica sua formulação antes mesmo da formulação do pedido de tutela definitiva. Foi? Antes mesmo da formulação do pedido de tutela definitiva. Ponto continuando. A tutela provisória de evidência não pode ser requerida em caráter antecedente. Ou seja, só a tutela de urgência pode ser requerida de forma antecedente. A de evidência não pode. Agora vamos falar do momento do requerimento da tutela provisória antecedente. Professor, no caso, a antecedente, ela necessita já de tu abre um processo inicial para no meio dele tu requerir? Não. Antecedente é antes do pedido principal. Uhum. É antes de você pedir o mérito. É tão urgente que você faz só o pedido de tutela provisória. Então, qual é o que tu falou agora que ele seria, tem o que tu pede antes e o que tu pede no decorrer? E o incidental é no decorrer. Isso, incidental, esse que eu queria falar. Então, são as duas formas de requerimento da tutela provisória. Eu estou falando agora do momento do requerimento. A gente falou da incidental e agora a gente vai falar do momento do requerimento da tutela provisória antecedente. Então, é requerido antes da formulação do pedido de tutela definitiva, a antecedente. Por que isso? Em razão da urgência já existir. Então, é tão urgente que você pede até mesmo antes da tutela de mérito, da tutela principal. Quando eu falo tutela de mérito, é o bem da vida que você está buscando. É o direito material. É dano moral, dano material, é a obrigação de fazer. Então, assim, o autor,
Na exordial, ele vai limitar-se a requerer somente a tutela provisória de urgência. Tá? Ele não vai se ater a falar da tutela principal, da tutela de mérito. Ele só vai falar a respeito da tutela provisória, tá? Na antecedente. Aí, quando for tutela provisória de urgência satisfativa ou antecipada, ele só vai indicar, ele só vai falar qual é o direito principal que ele vai dar entrada. Tá? Ele não vai colocar, não, ele só vai dizer, ó, eu vou pedir dano moral, eu vou pedir obrigação de fazer. Ele só vai indicar o pedido principal, da tutela definitiva. Entendido? Tá? Então, na tutela provisória de urgência satisfativa, antecedente, ele só vai indicar qual é o direito material, qual é a tutela definitiva que ele vai requerer quando ele for aditar a petição. Beleza? Entendido tudo? Deu para entender? Nossa. Então, o que eu estou dizendo é, quando tu fores pedir a tutela provisória de urgência satisfativa antecedente, ou seja, antes de fazer o pedido principal, a única coisa que tu vais fazer é indicar qual é o direito definitivo, qual é a tutela definitiva, qual é o direito material que tu vai requerer posteriormente. Tá? Então, na tutela provisória, antecedente, tu vai pedir só a tutela provisória. A única coisa que tu vai fazer nessa peça é dizer, ó, quando eu for dar entrada no pedido principal, eu vou pedir dano moral, obrigação de fazer, dano material. Tu só vai indicar. Tu não vai precisar falar a respeito. Só vai indicar, apontar qual vai ser o seu pedido de tutela definitiva. Entendido? Entendeu, Otávio? Mais ou menos. Cara, vocês têm que imaginar que tudo isso é numa petição. Tudo no processo é por petição. Tanto que o nome de petição é pedido. Então, numa petição, você vai fazer o quê? Você vai fazer o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa antecedente. Ou seja, antes de você fazer o pedido principal, você vai pedir a tutela provisória. Por quê? Porque é tão urgente o caso do seu cliente que você nem vai ter tempo de caprichar na petição inicial. Então, você só faz o pedido da tutela provisória. Aí faz a petição, pedindo só a tutela provisória. Aí lá embaixo, você diz, ó, quando eu for entrar com a ação principal, quando eu for pedir a tutela definitiva, eu vou pedir obrigação de fazer, eu vou pedir dano moral, eu vou pedir dano material. Entendido? Perfeito. É exatamente o que eu vou colocar aqui, ó. Essa petição que você vai fazer da tutela provisória antecipada, antecedente, você vai expor de forma sumária a causa de pedir do direito com relação à tutela provisória, que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado último do processo, tá? Então,
essa petição que você faz, o pedido de tutela provisória, que você só faz o pedido de tutela provisória, você só vai narrar a respeito da tutela provisória. E de forma sucinta, superficial. Então, ó, João precisa fazer uma cirurgia, porque se ele não fizer essa cirurgia agora, por hora, ele pode vir a falecer. Ele pode chegar a óbito. Em razão disso. Aí, logicamente, você vai juntar o laudo médico dizendo justamente o que você colocou. Ó, ele precisa fazer a cirurgia já, nessas horas agora, senão ele pode vir a falecer. Então, basta isso que você colocar na petição. Aí você vai dizer, ó, o perigo limola está caracterizado. Porque se dentro de horas ele não fizer a cirurgia, ele pode vir a morrer. E o fumus boni iuris é o direito que ele tem. Por quê? Porque o plano de saúde, ele paga todo mês e não tinha por que o plano de saúde negar cobrir essa cirurgia. Então é isso que você vai botar na petição. Não vai botar mais do que isso. Beleza. Depois disso, aí que você vai... A lei fala, a gente vai ver isso, lá no 303, que a lei possibilita a parte aditar essa petição que você só falou da tutela provisória. Aí você vai botar o direito material que você quer, você vai botar a doutrina, você vai enfeitar a petição. Tá? Agora, vocês têm que botar na cabeça que tudo no processo é através de petição. Tem que ficar registrado. Quando é oral, é reduzido a termo. O que você fala é reduzido a termo e aí é colocado na ata. Por quê? Porque daí fica registrado o que você está pedindo. Certo? Entendeu, Otávio, ou não? Deu mesmo para entender? Beleza. Aí, se for, porque na tutela provisória de urgência antecedente, ela pode ser satisfativa, né? Ou pode ser cautelar. Tanto faz. E aí, quando ela for cautelar, vai, do mesmo jeito, vai expor de forma sumária a causa de pedir, o direito que será objeto do pedido de tutela definitiva, tá? Direito acautelado, e satisfativa, que é o pedido principal, que você está acautelando, que você está protegendo. Então, quando for cautelar, você vai dizer, ó, eu tenho direito à cautela e tenho direito do meu pedido principal ser protegido, para que lá na frente, efetivamente, eu assegure receber o meu direito. Só isso que você tem que fazer quando for cautelar. Eu não sei se vocês lembram a diferença da tutela provisória satisfativa e da tutela provisória cautelar é que a satisfativa, ela te entrega, ela satisfaz o teu direito já de início, ela satisfaz, ela já te entrega o direito material. O cautelar, ela não te entrega o direito material, ela protege o direito material. Então, na satisfativa, ele te entrega de imediato o que tu pretendes, né, de direito material, te entrega logo. Tá? Então, vocês têm que ter isso na mente. Beleza, aí você vai mostrar lá o perigo de dano e o risco ao resultado último do processo. O primeiro está lá no 303. E o segundo, que a gente acabou de falar aqui, que é o cautelar, está no 305. Mas a gente vai falar deles
quando a gente chegar lá no 303 e o 305. Tá? De forma pormenorizada. Tá bom? Anota aí uma observação, por favor. Tanto a tutela provisória cautelar como a antecipada, satisfativa, tanto a tutela provisória cautelar como a antecipada, aí vocês botam em parênteses, satisfativa, representam providências de natureza emergencial. Professor, tanto tutela cautelar Tanto a tutela provisória cautelar, como a antecipada, aí tu bota entre parênteses, satisfativa, fecha parênteses, representam providências de natureza emergencial. Aí vocês botam entre parênteses, urgente. Vírgula, executiva e sumária. Adotadas em caráter provisório. Ponto parágrafo. A distinção das duas é que a tutela provisória cautelar apenas assegura uma pretensão. A distinção das duas é que a tutela provisória cautelar apenas assegura uma pretensão. Enquanto a tutela provisória antecipada realiza de imediato a pretensão. Beleza? Foi o que a gente conversou. A diferença de um e de outro. Tá? Pessoal de casa, eu vou desligar aqui para mandar o outro link para Marcelo, tá? Aí tem 17 pessoas na sala contando comigo. Não vão fugir. Vou desligar aqui e vou mandar para Marcelo. Entre logo, tá? Senhores, com relação à legitimidade, a gente não pode pensar que só o autor pode requerer a tutela provisória, tá? Basta ter legitimidade, basta ter a necessidade para requerer a tutela provisória, tá? Então, pode ser o autor, pode ser o réu, pode ser o terceiro prejudicado, pode ser o Ministério Público. Agora, quando o Ministério Público, quando ele for o titular da ação, tá? Quando ele é fiscal da lei,
só se a outra parte requerer. Ele não pode requerer na frente da pessoa, tá? Da parte. Então, ele só pede tutela provisória ao Ministério Público se ele for parte, tá? Vamos lá. Então, autor, réu, terceiro interveniente, aquele que, a partir da intervenção, ele se torna parte, né? Podem requerer a tutela provisória. Tanto faz ser satisfativa ou cautelar. Lembrando sempre isso, tá? Com relação ao Ministério Público, como eu falei para vocês, se ele for substituto processual, tá? Ou parte e assistente, ele já não vai poder. Como eu disse para vocês, sendo parte, ele pode requerer a tutela. Mas se ele não for parte, se for só assistente, aí ele não pode pedir, tá? Está lá no artigo 177 do CPC e 178, inciso 2º do CPC, com relação a forma do Ministério Público, né? Substituto processual. Então, agora a gente vai falar sobre competência, que é bem interessante e bem importante. Vamos lá no 299. 299, ele diz assim: a tutela provisória será requerida ao juiz da causa e quando antecedente ao juízo competente para conhecer o pedido principal. Então, senhores, quando o requerimento é incidental na tutela provisória, fica fácil a gente saber para onde a gente vai direcionar o pedido da tutela provisória. Por quê? Porque já existe um processo em andamento, então aquele juízo é o competente, onde está o processo. Então, se o processo está correndo lá na terceira unidade jurisdicional civil, se você vai entrar com um pedido de tutela provisória incidental, você vai endereçar para aquele juízo civil, que é o juízo da terceira vara, a terceira unidade jurisdicional civil. Tá? Por quê? Porque o processo principal, o pedido principal, está correndo lá. Tá? Deu para entender? Deu? E no antecedente, como é que a gente vai saber? O antecedente, se vocês, só para lembrar vocês, é aquela petição inicial onde você só fala da tutela provisória. Ainda não há o pedido principal. Como é que a gente vai saber? Para onde a gente vai endereçar? Perfeitamente. Vai depender do que você quer no pedido principal. Ah, eu quero divórcio. Ah, eu quero alimentos. Então, a gente já sabe que você vai dar entrada no pedido de tutela provisória lá na unidade jurisdicional de família. Ah, eu quero receber uma diferença do Estado deve. Então, é lá na Fazenda Pública. Ah, é sobre uma cirurgia. É sobre uma cirurgia que a pessoa tem que fazer. Ah, é um religamento de energia. Então, é entrega de coisa. Então, é na sigla. Tá? Então, você tem que saber justamente qual é a matéria que se vai se discutir
no processo principal. Qual é o pedido da tutela principal que você vai requerer? Para lá que você vai interessar. Lembrando, tá? Como é uma petição inicial, a gente ainda não sabe para qual a unidade que vai. A gente só sabe que é uma das CIVs, ou é uma das de família, ou é uma da fazenda pública. Tá? Porque civil, a gente tem 16 famílias, salvo engano, são 8, e fazenda pública são 13, salvo engano. 13 ou 12. Tá? Aí a gente sabe que é matéria civil. Então a gente deve interessar para uma das unidades civis. A gente só não sabe qual é. E vai ter um sorteio de forma aleatória. A distribuição. Bem? Hoje é o PJE. Hoje mesmo eu dei entrada numa ação. Aí, lá no final, depois que você preenche bota lá as provas, a petição, aí no final tem assim, protocolar. Aí quando você clica em protocolar, o próprio sistema diz para onde que vai o processo. Aí o meu foi para o 12º cível. 12ª cível. Entendeu? Então é o próprio sistema que joga. A mesma coisa no tribunal. Quando é a primeira vez. Quando já tem algum recurso, aí é a prevenção. Tá? Então, senhores, com relação à competência, conforme o artigo 299 do nosso CPC, a competência do juízo que corre a ação principal, que é competente para apreciar o mérito da causa. Enquanto a tutela provisória é antecedente, deve ser requerida do juízo que conhecer a ação principal, a tutela definitiva. É o que a gente acabou de falar aqui. No caso de já existir uma ação principal, a tutela provisória deve ser interposta na unidade onde tramita o processo principal. Trata-se de competência absoluta e improrrogável. Você tem que dar entrada naquele juízo, tá? Porque é competência absoluta e improrrogável. Beleza? Vamos lá.
Aí a gente já falou do antecedente, né? Se a tutela provisória é antecedente, deve a parte examinar a matéria que versa a ação principal, que trata a ação principal. Então, como eu disse para vocês, se tratar de direito de família, é na unidade jurisdicional de família. Se tratar alguma coisa de matéria de fazenda pública, é nas unidades da fazenda pública. Se for civil, é pelas unidades cíveis, tá? Agora a gente vai falar sobre competência dos tribunais. Então, a gente falou, primeiramente, de competência com relação a como é que a gente vai saber quando for tutela provisória incidental, e aí, se já existe um processo, corre lá na quinta vara civil, então é lá que você vai dar entrada no pedido de tutela provisória. Se for antecedente, aí você tem que verificar qual é a matéria que se vai discutir na ação principal. Porque daí, esse vai ser a unidade jurisdicional competente. Tá? Agora a gente vai falar sobre competência dos tribunais. O que acontece? Existe a competência originária e a competência recursal. Então, primeiramente, sendo da competência originária dos tribunais, a tutela provisória é interposta naquele órgão. Então, por exemplo, uma ação rescisória. A ação rescisória ela é interposta lá no tribunal. Competência originária do tribunal. Tribunal estadual. Então, se você for pedir uma tutela provisória da ação rescisória, vai ser na ação rescisória, vai ser lá no tribunal. Tá? A mesma coisa se você impetrar um mandado de segurança contra algum secretário, vai ser lá no tribunal, o mandado de segurança. Então, no mandado de segurança, você faz o pedido de tutela provisória. Tá? Então, quando a competência for no tribunal, a originária for no tribunal, então você pede lá no tribunal mesmo. Tá? E aí, quando for recursal, tratando-se de recurso, a tutela provisória deverá ser requerida diretamente no tribunal, que irá julgar o mérito do recurso. Então, por exemplo, existe um recurso que você vai dar entrada lá no TJ estadual, Tribunal de Justiça Estadual. Então, você vai dar entrada no pedido lá na tutela provisória, lá no tribunal. O recurso que você vai dar entrada é lá no STJ. Então, o pedido de tutela provisória é lá no STJ. Tá? Não entendeu? O negócio aqui, o pessoal de casa sofre com essa minha desenho. Um recurso aqui, por exemplo, cuidado uma decisão aqui, o recurso quem vai analisar o mérito é o TJ Maranhão. Então, você vai dar entrada na tutela provisória aqui. Tá? Quem vai... O TJ deu uma decisão e quem vai analisar o mérito do recurso é o STJ. Então, você vai dar entrada na tutela provisória aqui no STJ. É um recurso lá para o STF. Quem vai examinar o mérito é o STF. Então, você dá entrada no pedido de tutela provisória no STF. Tá? É isso que eu estou dizendo. Deu para entender? Pessoal de casa? Senhores, agora com relação ao momento de interposição da apelação. Existem casos. Primeiramente, o que é apelação? A apelação é um recurso que combate a sentença. Então, se o juiz dá a sentença e eu não gostei da sentença, eu entro com uma apelação, que é o recurso cabível contra a sentença. Tá? E aí existem casos do momento da interposição da apelação para que você utilize
a tutela provisória. São 3 situações. A primeira situação é interposta a apelação, tá? Outra coisa, só lembrando aqui, para que haja o pedido lá no órgão de segundo grau, tem que ter tido a interposição do recurso, tá? Por acaso, o juiz sentenciou e ainda não passou prazo, ainda não entraram com recurso e entraram com pedido de tutela provisória, é no próprio primeiro grau. Tá? Vamos lá. O juiz deu uma sentença. Tá? Antes dele mandar para o tribunal, passa um tempo. Por quê? Porque ele vai intimar da sentença as partes vão tomar conhecimento da sentença, aí elas vão ter 15 dias, e na realidade é mais do que 15 dias, porque é em dias úteis, para eles apelarem, né, no caso de recorrer. Então tem esse tempo todo. E esse tempo todo pode ser que uma das partes, que não gostou da sentença, ainda não tenha recorrido, ainda não tenha apelado. Então, se não tem ainda o recurso, quem deve examinar algum pedido de tutela provisória é o juiz de primeiro grau. Tá? Então, eu sou o juiz. Aí eu dei uma sentença. Aí, depois da sentença, o chega e entra com pedido de tutela provisória. Quem é que vai examinar esse pedido de tutela provisória? O tribunal ou o juiz? O juiz. Por quê? Porque ainda não existe um recurso. Ainda não existe a apelação. Se foi dada a sentença, aí a outra parte entrou com a apelação, aí tu entraste com a tutela provisória, não é mais aqui no primeiro grau que tu vai entrar. Vai entrar agora lá no PJ. Entendeu? Entendeu ou não? Pessoal de casa, entendeu? Perfeito, se tiver o recurso. Tanto faz. Tanto faz, eu digo assim, porque eu estou falando de apelação. Mas, por exemplo, o Tribunal de Justiça deu uma decisão. Você precisou entrar com uma tutela provisória. Quem vai examinar essa tutela provisória só vai ser o STJ ou o STF se você já tiver dado entrada no recurso especial ou no recurso extraordinário. Tá? Eu estou dizendo aqui, Otávio, o seguinte. A gente tem que prestar atenção que o tribunal ou o órgão do segundo grau, os tribunais só serão competentes para examinar a tutela provisória quando tiver o recurso. Então, um exemplo com relação à apelação, que é o recurso contra uma sentença. O juiz deu uma sentença. Se uma das partes entrar com pedido de tutela provisória e não tiver apelação, não tiver um recurso, quem vai examinar o pedido de tutela provisória é o próprio juiz. Mas, se já tiver uma apelação, se já tiver um recurso, quem vai examinar é o tribunal. Entendido? Deu para entender mesmo? Vamos lá. Então, com relação à apelação, vão existir 3 situações, 3 casos, tá? O primeiro é quando é interposta a apelação e aí a apelação ainda não subiu. Ela ainda se encontra no primeiro grau. Aí o que acontece? Se for autos físicos, você tem que tirar cópia das principais peças desses autos para que o tribunal entenda por que você está pedindo a tutela provisória. Tá? Para ele entender que perigo é esse. Tá? E também que você tem probabilidade do direito. Então, você tira cópia de parte do processo. Você dá entrada endereçando para o presidente do tribunal.
para que o presidente do tribunal examine o seu pedido de tutela provisória liminarmente. Aí, depois que ele examina o pedido de tutela provisória liminar, ele manda distribuir para um dos desembargadores. Tá? O segundo momento é quando o processo já subiu, a apelação já subiu, já está lá no TJ, só que ainda não houve a distribuição para nenhum desembargador. Aí, quem vai examinar o pedido de tutela provisória também é o presidente do tribunal. Certo? E o terceiro caso é quando já existe um relator, um desembargador relator, porque já houve a distribuição. Então, você vai endereçar para aquele relator, para aquele desembargador que é o relator, tá? Para examinar o seu pedido de tutela provisória. Deu para entender as três situações? Hein? Deu ou não? Você aí. Pessoal de casa. Não muito. Vamos lá. Professor, explica a segunda situação. Eu não entendi a segunda direito. É porque vocês têm que entender tem que visualizar mais ou menos o que é apelação, como é que corre a apelação. Por isso que meu professor de processo civil, ele disse que para ensinar aluno de direito CPC, tinha que abrir assim a cabeça do aluno e botar o CPC todinho, porque é uma coisa ligada à outra. A apelação é um recurso, tá? É um recurso que combate a sentença, que vai contra a sentença. Aí o que acontece? Quando a parte entra com a apelação, o juiz recebe a apelação e intima a outra parte. Para quê? Para apresentar a resposta da apelação. Uma das partes não entrou com a apelação, a outra tem que entrar com as contrarrazões, que é a resposta para a apelação. Estão entendendo? Estão entendendo? Beleza. E isso aí requer um tempo. Não é assim de uma hora para outra. Então, são 15 dias para apresentar a apelação. Aí depois que chega a apelação, a outra parte vai ser intimada para apresentar as contrarrazões, que também são 15 dias. E 15 dias úteis. Então, isso tudo demora. Aí, o que acontece? A apelação ainda não foi para o tribunal. Ela tem que ir para o tribunal, porque quem vai examinar o pedido, a apelação, o recurso, é o tribunal. Aí, ele passa esse tempo todinho lá. E aí, o que acontece? Como já tem apelação, quem é competente para examinar o pedido de tutela provisória que você vai dar entrada, você que dá entrada, é o Tribunal de Justiça. Como a apelação ainda está lá embaixo, ainda não subiu para o tribunal, você tem que fazer o quê? Ou você tira cópia do processo todo, ou você tira cópia de algumas partes do processo que você acha que é interessante para que o tribunal entenda qual é o perigo in mora e qual é o fim bonis iuris. Tá? E aí, vai endereçar para quem? Para o presidente do Tribunal do Maranhão. Pedido de tutela provisória. Tá? O segundo momento é quando a apelação teve todos esses trâmites aqui que eu acabei de falar e sobe. Só que ainda não houve distribuição para nenhum desembargador relator. Ele tem que ser um desembargador relator, esse que vai examinar a apelação. Então, como ainda não houve distribuição, quem vai examinar o pedido de tutela provisória também é o presidente do Tribunal de Justiça. E o terceiro caso é quando a apelação já subiu, já houve distribuição para um dos desembargadores, então você vai endereçar o pedido de tutela provisória para esse desembargador. Entendido? Deu para entender agora, Otávio? Por que tu não entendeste? Fala aí. Conta aí para mim.
Cláudio? Entendi. O resto do pessoal, entendeu ou não? Hein, o resto da turma? Entendeu ou não? Hein, gente? Fala aí. Não tem ninguém. Ai. Vamos lá. Eu já tinha falado para vocês que torna-se prevento aquele juízo que você entrou com a tutela provisória de urgência antecedente. Então, por exemplo, se você deu entrada na tutela provisória antecedente e caiu lá na 4ª vara civil, quando você for entrar com a principal, é lá que você tem que dar entrada, tá? Porque aquele juízo se tornou competente, tá? E essa competência é absoluta e improrrogável, tá? Beleza. Anotem agora observações a respeito de competência, tá? Algumas exceções a respeito de competência. Vamos lá. Existe exceção? Não, é a respeito de tudo. É uma observação com relação à exceção. Existe exceção quando a medida é emergencial, visa buscar providências no local dos bens ou do fato. Ponto continuando. A regra da prevenção não é seguida quando a medida antecipatória ou acautelatória
Seguida quando? Não é seguida quando a medida antecipatória ou acautelatória é declaradamente ajuizada em juízo incompetente para o pedido principal. É declaradamente ajuizada em juízo incompetente para o pedido principal. Vamos parar. Nestes casos, deve o requerente fazer constar em seu pedido. Professor, pode repetir do início? Posso. Nestes casos, deve o requerente fazer constar em seu pedido o protesto pelo ajuizamento do pedido principal. O pedido principal no foro adequado. Para evitar a alegação de prorrogação de competência do primeiro juízo. Vamos parar. Do primeiro Juízo. Primeiro juízo. Vamos parar. Acaso há do verbo existir, né? Haver. Acaso onde a tutela provisória é proposta perante juízo relativamente competente. Esse juízo passará a ter competência se o réu
não apresentar se o réu não apresentar em preliminar da contestação a arguição de incompetência. Aí vocês botam entre parênteses. Prorrogação de competência, artigo 65 do CPC, fecha parênteses. Artigo o quê, professor? Artigo 65 do CPC. Fala da prorrogação de competência. Aí, ponto continuando. Neste caso, o pedido principal deverá ser distribuído ao juízo que se tornou competente. Então vamos explicar o que é essa observação. Senhores, quando no local dos bens ou do fato que se visa buscar providências, tá, para facilitar a efetivação da tutela provisória, o que pode ocorrer? A parte que está requerendo a tutela provisória, ela pode requerer justamente onde estão esses bens ou ocorrem os fatos. Para quê? Para facilitar a efetivação da tutela provisória. Mesmo sabendo que aquele juízo é relativamente incompetente. Tá? E aí o que ele faz? Ele entra com a tutela provisória, lá em Ribamar, sabendo que a tutela principal é para ser interposta aqui. Mas ele requer a tutela provisória lá em Ribamar. Porque é mais fácil efetivar a tutela provisória. Quer que eu te explique de novo? Não, vamos lá. Estou dizendo o seguinte. E essa primeira observação aí é com relação à competência, a exceção de incompetência. O que acontece? Quando os bens ou o fato ocorrem em um juízo relativamente incompetente, e justamente para facilitar a efetivação da tutela provisória, você dá entrada no pedido de tutela provisória lá naquela comarca, lá naquele juízo relativamente incompetente. Só que quando você dá entrada, você tem que sinalizar que você vai dar entrada na tutela definitiva, no pedido principal, lá no juízo competente. Por que isso? Porque se você não fizer isso na sua petição, alertar o juízo relativamente competente, você está entrando lá, mas que a ação principal é lá
no outro juízo, no juízo competente, vamos dar o exemplo de São Luís, o que pode acontecer? Você corre o risco de a outra parte não arguir a incompetência relativa e, por conta disso, aquele juízo que era relativamente incompetente se tornar competente. É o caso da prorrogação de competência, que está lá no artigo 65 do CPC. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Tu vai ter que dar entrada na ação principal lá em Ribamar. Entendeu? Então, é isso que é a exceção. Vamos para outra exceção. Anota aí. Outra observação. Mesmo com a suspensão do processo, vamos lá. Mesmo com a suspensão do processo, a tutela provisória não irá suspender sua eficácia. Ponto continuando. A tutela provisória ficará com a sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Aí vocês botam entre parênteses, artigo 296, parágrafo único do CPC. Fecha parênteses. Outro parágrafo. Embora cediço, Artigo 96. Parágrafo único do CPC. Aí, ponto parágrafo. Embora cediço, embora sabido, que durante a suspensão do processo, é defeso, é proibido praticar qualquer ato processual o juiz poderá determinar a realização de atos urgentes.
a fim de evitar a prática de ato ilícito ou dano irreparável. O que é essa observação? Hein? A prática de ato ilícito ou dano irreparável. O que é essa observação? Senhores, quando há suspensão do processo, é proibido o juiz praticar atos dentro do processo. Tá? O que acontece? Se já houve a concessão da tutela provisória, o seu efeito permanece. Se ainda não houve a concessão da tutela provisória, mesmo o processo estando suspenso, o juiz pode examinar o pedido de tutela provisória e conceder ou não, tá? Mesmo o processo estando suspenso. Quando for caso de suspeição ou impedimento, que é justamente por conta do juiz, tá? O juiz é impedido ou o juiz é suspeito, aí ele não pode atuar no processo. Tá? E aí o que vai acontecer? Para que a parte que requeriu a tutela provisória não seja prejudicada, é feita a substituição dele por um outro juiz para examinar a tutela provisória. Tá? Impedimento e suspeição está lá no artigo 144 e 145 do CPC. E depois vocês quiserem dar uma olhada. Tá? Então é isso que essa observação vem dizendo. Terceira observação. Senhores de casa, já está terminando aqui. Eu vou mandar de novo o link para Marcelo, tá? Terceiro link para a gente fechar a nossa aula. Não fujam. A tutela provisória permanece eficaz, ainda que o juiz que a concedeu decida diante da preliminar de competência relativa, ser incompetente. O perigo de dano não desaparece. Perigo de dano não desaparece. Vamos continuando. Perigo de dano não desaparece em face da incompetência do juízo. Como o desaparecimento da tutela provisória sujeita ao litigante a grave dano, a racionalidade
legitimidade em se manter eficaz a tutela até a sua necessidade ser aferida pelo juízo competente. Ponto parágrafo. Neste caso, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, neste caso, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, aí vocês botem em parênteses, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Inciso 35, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Fecha parênteses. Justifica a manutenção da eficácia da tutela, justifica a manutenção da eficácia da tutela concedida pelo juízo incompetente. Pois, então, o que é isso? Essa observação, o que essa observação está dizendo? Que mesmo que o juiz, após ele examinar o pedido de incompetência relativa, ele entender que realmente ele é incompetente relativo, o juízo é relativamente incompetente, aquela tutela que foi concedida por ele não vai perder a eficácia. Permanece. Mesmo ele entendendo que o juízo é relativamente incompetente. Tá? Então, por que isso? Justamente porque o artigo 5º, inciso 35 da Constituição fala. Justifica a manutenção da eficácia da tutela concedida pelo juiz competente justamente por quê? Porque é o direito fundamental à tutela jurisdicional. Então, concedida a tutela provisória, é mais fácil você receber a tutela jurisdicional. Então, mesmo o juiz incompetente concedendo a tutela provisória, e ele examinando e vendo que realmente ele é relativamente competente,
não vai perder a eficácia da tutela cautelar, da tutela provisória. Tá? Agora, o que pode acontecer para essa tutela provisória ser revogada? Como o juízo é relativamente competente, logicamente que o processo vai para o juízo competente. Tá? Chegando lá, o juízo competente ele vai examinar o pedido de tutela provisória. E aí, se ele entender que não existem os requisitos para a concessão da tutela, aí ele revoga. Por esse motivo. Mas ele não vai revogar porque quem concedeu foi um juízo relativamente competente. Tá? Entendido? Deu para entender? Deu para entender? Pessoal de casa, deu para entender? Beleza. Então, como hoje teve muita coisa, eu vou falar só mais um pouquinho de cabimento. Aí a gente encerra, tá? Senhores, com relação a cabimento, aonde é que eu posso dar entrada no pedido de tutela provisória? Eu posso dar entrada no pedido de tutela provisória num procedimento comum. Eu posso dar entrada de uma tutela provisória no procedimento sumaríssimo e posso dar entrada no pedido de tutela provisória nos procedimentos especiais. Então, o procedimento comum, numa obrigação de fazer, lá na 5ª Vara Civil, 5ª Unidade Jurisdicional Civil. Então, eu posso fazer pedido lá no procedimento comum. Tá? No procedimento sumaríssimo, que são os procedimentos do juizado especial, também eu posso pedir tutela provisória. Tá? E quando eu falo tutela provisória, senhores, tanto faz a tutela provisória de urgência satisfativa como a cautelar. E também você pode pedir na tutela provisória, você pode pedir também tutela provisória nos procedimentos especiais. Tá? Então, um exemplo, mandado de segurança. Mandado de segurança é um procedimento especial. Você pode pedir no mandado de segurança a tutela provisória. Tá? Vai ser concedido liminarmente. Ok? Alimentos é um procedimento especial. Também você pode pedir tutela provisória. Ok? Então, como vocês estão de saco cheio, não me aguento mais, a gente fica por aqui. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Pessoal de casa? Alguma? Tudo tranquilo? Beleza. Então, senhores, a gente fica por aqui para não ficar muita coisa na mente de vocês. Aí na próxima aula, a gente já dá matéria nova. Tá bom? Obrigado, boa tarde e bom final de semana. Valeu. Ok? Não. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença.